Ai, 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 meu coração, o programa tá começando. É o último dia da disputa entre as nossas duas boas de Bíblia e apenas 50 pontos separam as duas. É isso mesmo, 1.100 pontos para a Naira, 1.050 pontos para a Gesiane. Tudo pode acontecer no programa de hoje, até porque hoje tem roleta bíblica, a prova onde elas têm que falar versos bíblicos de cor. Então, se prepara. Esse é daqueles programas que você pega um suquinho de maracujá lá na tua cozinha e você fica comigo aqui. Olha, são 30 segundos de intervalo. Se o suco de maracujá estiver pronto, dá pra você pegar ali e voltar. Se não, fica sentadinha aí, num outro intervalo você vai preparar o suquinho, porque o programa já começou. 30 segundos de intervalo, eu vou, mas eu volto. Já estamos de volta com o quarto e último dia da disputa entre a representante do estado do Amazonas, Naira, que tem 1.100 pontos, e a representante do estado de Rondônia, Gesiane, que tem 1.050 pontos. Apenas 50 pontos separam as nossas duas boas de Bíblia. O dia de hoje promete. Quem ao final do programa de hoje tiver mais pontos avança automaticamente para a segunda fase e continua sonhando com a viagem para Israel com tudo pago. Deixa eu dar um oi para as nossas duas boas de Bíblia. Começar do meu lado esquerdo aqui, Gesiane, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Está pronta para a prova da roleta bíblica, onde tem que falar versos bíblicos de cor hoje? Acho que sim. Acha que sim, já decorou alguns versos aí. Muito bom ter você com a gente, viu? Obrigada. E do meu lado direito, a Naira. Naira, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E aí, tá afiada nos versos bíblicos também? Sim. Decorou bastante? Chegou a contar quantos versos você decorou ou não? Sim. Quantos são? Do Velho Testamento eu decorei 29. E Ó. do Novo, acho que 21, 22. 29, 21. Tem bastante verso aí. Muito bem, você. Fique ligado com a gente que o programa está só começando. Bom ter você aqui com a gente também, viu, Naira? E olha, lembrando a você aí de casa que nessa temporada estamos estudando 16 livros do Novo Testamento, livros que vão ali de Filipenses até Judas. E lembro também as duas, todos os dias vocês têm direito a duas ajudas que vêm dessas 4 cartas. E hoje eu começo com você, Naira. Pergunta na tela valendo 100 pontos. O que especificamente Paulo disse que os irmãos de Tessalônica não deveriam se cansar? Opção A, de amparar os órfãos. Opção B, de cuidar das viúvas. Opção C, de ajudar os pobres. Ou opção D, de fazer o bem. Valendo 100 pontos, 30 segundos. O que eles não deveriam se cansar de fazer ali? Em uma das duas cartas aos Tessalonicenses, Paulo fala sobre isso. Acho que é fazer o bem. Seria a Letra sua D. resposta, opção D? Tá segura da resposta? Mais ou menos. Sim. E a resposta dada pela Naira está... Tá certo, Naira, é isso mesmo. Segunda Tessalonicenses 3:13, diz para eles não se cansarem de fazer o bem. Faz 100 pontos e acumula 1.200 pontos no placar. Agora é com você, Gesiane. Vamos lá, pergunta na tela. Segundo Paulo, também aos Tessalonicenses, qual será a penalidade contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus? Opção A, a eterna destruição. Opção B, o fogo eterno. Opção C, o inferno eterno. Opção D, o lago de fogo. Lembrando que estamos usando a tradução Almeida Revista Atualizada da Bíblia, que é a tradução da Bíblia Andrews, para formularmos as perguntas. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Qual expressão Paulo usa ali aos Tessalonicenses? Dessas 4. Vou responder. Vai responder? Letra B, o fogo eterno. Fogo eterno. Tá segura da resposta? Um pouco. Mais ou menos, ok. Pode confirmar. E a resposta dada pela Gesiane está em 2 Tessalonicenses
1, 8 e 9. Vamos ver. Diz assim, 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de, puxa vida, eterna destruição é o termo, e ela falou fogo eterno, até fala chama de fogo, né? Mas não usa a expressão fogo eterno, então o correto seria eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então não acerta a resposta, Gesiane. E olha, só para você ir de casa ficar por dentro, eu sempre falo que a Bíblia Andrews ajuda a gente a entender algumas coisas. Porque fala aí de eterna destruição, aí tem gente que fala que isso seria, né, um fogo eterno consumindo a pessoa e torturando. A Bíblia não diz disso, né, quando fala de eterna destruição, e a Bíblia Andrews ajuda a gente a entender isso melhor. Você vem aqui na nota de rodapé, olha só, eterna destruição, aqui explica. Os maus não sofrerão tormento eterno. A sua destruição na morte é completa e perdura para sempre. Por isso que é eterna, porque tem um efeito eterno, duradouro, para sempre. Mediante a morte, eles serão eternamente removidos do universo. O efeito de sua destruição completa ou aniquilação durará pela eternidade. Muito bem, então não acerta essa resposta, Gesiane. Acho que aquela palavra do fogo te confundiu ali, né? Então, continua com 1.050 pontos no placar. Agora é com você, Naira. Pergunta na tela. Paulo escreveu que o filho da perdição e homem da iniquidade chegaria ao ponto de querer se assentar aonde para se ostentar como o próprio Deus? Opção A, no trono de Deus, no santuário de Deus, no Santo dos Santos ou no Santo Monte? Valendo 100 pontos. Qual é a expressão que Paulo usa? 30 segundos. Volto a lembrar, estamos usando a tradução Almeida Revista e Atualizada da Bíblia, que é a tradução da Bíblia de Estudo Andrews. Acredito que seja a letra A. A, no trono de Deus, é isso? Ok. Será que é isso mesmo? E a resposta dada pela Naira está 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se, Naira, no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não é trono de Deus, é santuário de Deus, a expressão usada por Paulo aqui. Continua com 1.200 pontos no placar, sua chance de voltar até apenas 50 pontos de distância para Naira. Gesiane, pergunta na tela valendo 100 pontos. Qual expressão Paulo utiliza em 2 Tessalonicenses para descrever aquilo que ele escreveu de próprio punho, no caso, o seu nome, Paulo? Opção A introdução. Opção B, a saudação. Opção C, a conclusão, ou opção D, a bênção. Que expressão Paulo utiliza para descrever o que ele escreveu de próprio punho, no caso, o nome dele, Paulo? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Gesiane. Eu vou pedir uma ajuda, já que eu Ajuda? tenho, mas Você eu tem? acho que eu sei a resposta. Você iria de qual opção? C? C, a conclusão, você acha? Ok, vamos ver qual é a ajuda que ela tira para confirmar a resposta. E ela tirou a Bíblia de Estudo Andrews. Então, ela terá 30 segundos para fazer uma busca na Bíblia de Estudo Andrews, a Bíblia mais completa do Brasil. Você pode ter a sua acessando cpb.com.br. Tudo certo aí, Gesiane? Tudo. 30 segundos, valendo. Qual é a expressão que Paulo utiliza ali em 2 Tessalonicenses para dizer o que ele escreveu de próprio punho, no caso, o nome dele, Paulo?
A introdução, a saudação, a conclusão ou a bênção? Cinco segundos. E aí, você vai de qual opção? Vou mudar. Vai mudar? Saudação. Vai de opção B, a saudação. Isso. Você encontrou ali a resposta e... Sim. Ok. Bom, se você tiver certa, foi bom ter pedido ajuda. E a resposta dada pela Gesiane está... Tá certo, é a saudação mesmo. Ainda bem que você pediu ajuda, hein? Você ia errar essa daí. Faz 100 pontos e olha, até vou ler para você de casa. Isso está em 2 Tessalonicenses 3,17, diz assim: a saudação é de próprio punho. Paulo. Isso porque você de casa precisa entender mais ou menos o que isso quer dizer, né? Paulo, ele tinha gente que escrevia para ele as cartas, né? E aí, só que o nome dele, ele falou, não, isso aqui eu escrevo com o meu próprio punho, né? Daí para você ver que é a caligrafia de Paulo. Por isso que quando você vê na tua casa aí a Bíblia, ela tá impressa, aí não dá para entender muito bem o que isso significa. Mas o nome dele, Paulo, com certeza foi o próprio punho dele que escreveu em uma caligrafia diferente do restante da carta como um todo. Faz 100 pontos, acumula 1.150 pontos no placar e olha, na volta eu tenho verdadeiro ou falso e a roleta bíblica. Eu volto em instantes aqui no Bom de Bíblia. Dona Maria, a senhora já pegou a água? Já pegou o suquinho de maracujá? Porque, olha, esse é o último bloco da semana de disputa entre a Naira e a Gesiane. 50 pontos apenas separam as duas, não é o valor nem de uma pergunta aqui. E olha, agora a gente tem verdadeiro ou falso e também temos a roleta bíblica. Emoção até o último segundo desse bloco. Você não vai ousar trocar de canal, porque senão você vai perder tudo isso e muito mais, porque também tem muito conhecimento bíblico para você. As duas estão com o batimento cardíaco, tá em dia aí, tá tranquilo? Pressão aí, tranquilo? Então tá bom, respirem fundo, porque vamos às perguntas, verdadeiro ou falso. Lembrando que você, Naira, ainda tem direito a 2 ajudas, não usou nenhuma ajuda no programa de hoje, e a Gesiane ainda tem direito a 1 ajuda, usou apenas uma. Naira, eu começo com você. Mas antes, deixa eu fazer um negócio com você. A gente vai para Israel, é isso mesmo, porque o vencedor dessa temporada ganha como prêmio máximo uma viagem para Terra Santa com tudo pago, é isso mesmo. E para você ter um gostinho dessa viagem, a gente vai viajar com o pessoal do Viaje Comigo. O vencedor do Bom de Bíblia vai viver uma experiência incrível. Vai poder conhecer a maquete da Jerusalém no tempo de Jesus, que fica no Museu de Israel. E depois ele vai atravessar as muralhas de Jerusalém nos dias de hoje e caminhar pela cidade antiga. Já pensou participar dessa viagem junto com a gente? É fácil. Entre no site viagecomigo.tour.br. Lá tem tudo explicadinho. Viaje comigo! Muito bem, acesse viagecomigo.tour.br e você pode saber também como fazer parte desta viagem para Israel. Vamos ao verdadeiro ou falso, então. Agora sim, eu começo com você, Naira. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Escrevendo aos Colossenses, Paulo afirmou que, abre aspas, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Roma, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, fecha aspas. Se Paulo escreveu isso aos Colossenses, é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Naira. Eu vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda? Uhum. Ok, vamos ver qual ajuda sai para a Naira. Vamos ver que carta ela tira. E ela tirou biblia.com.br. A Naira terá 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br. Pode selecionar o site aí. Tudo certo, Naira? Então vamos lá. 30 segundos, valendo.
Será que Paulo disse isso aos colossenses? Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Roma, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Acabou o tempo, Naira. E aí, vai de verdadeiro ou vai de falso? Eu vou de falso. Vai de falso por quê? Eu não encontrei nos Colossenses. Ah, você colocou algumas palavras ali e não veio nada. Então você acha que não foi aos Colossenses. Ok, então pode confirmar. E a resposta dada pela Naira está... Tá certo, Naira, é isso mesmo. Você não encontrou porque está em 1 Tessalonicenses 2:2. E inclusive, no próprio texto aqui tem uma outra pegadinha. Tem duas pegadinhas. Primeiro que não é aos Colossenses, é aos Tessalonicenses. E é ultrajados em Filipos e não em Roma. O texto certo. Muito bem, faz 100 pontos e acumula 1.300 pontos no placar. Agora é com você, Gesiane. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Foi aos Tessalonicenses que Paulo disse, abre aspas, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impurezas, nem se baseia em dolo. Reticências, porque o texto continua. Se Paulo disse isso aos Tessalonicenses, aí não dizem qual carta, se é primeira ou segunda. Então, sendo primeira ou segunda e tendo esse texto, é verdadeiro, se não é falso, valendo 100 pontos, 30 segundos. (20 segundos). Eu acho que é verdadeiro, mas eu vou usar a minha ajuda. Ok, ela acha que é verdadeiro, mas vai usar a ajuda para garantir 100% a resposta. Vamos ver que carta sai para a Gesiane. E ela tirou biblia.com.br. Terá 30 segundos aí para fazer uma busca no site. Tudo certo aí, Gesiane? Sim. Ok. 30 segundos, valendo. Será que Paulo disse isso aos Tessalonicenses? Aí não dizem qual carta, se é primeira ou segunda. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. E reticências porque o texto continua. 15 segundos. Lembrando a você de casa que usamos a tradução Almeida Revista e Atualizada para a formulação de perguntas no programa. Verdadeiro. É verdadeiro mesmo, como você já imaginava? Ok. E a resposta dada pela Gesiane está... Tá certo, Gesiane, é isso mesmo. É verdadeiro, não tinha pegadinha. 1 Tessalonicenses 2:3 diz exatamente isso. E minha gente, 1.250 pontos para a Gesiane, 1.300 pontos para a Naira. 50 pontos a separam e nós vamos agora para a roleta bíblica. E agora funciona assim. Vocês duas vão ter 2 minutos para falar a maior quantidade de versos bíblicos de cor possível. Primeiro, vocês precisam falar o nome do livro, depois o capítulo, versículo e, por fim, o texto. Se tudo estiver correto, cada acerto vale 150 pontos. Lembrando que vocês têm no máximo 5 segundos para começar a falar depois que a outra terminar. Se passarem 5 segundos e não começarem a falar, volta a vez para a outra competidora. Ok? Vamos sortear então aqui quem de vocês começa e qual porção da Bíblia vai ser escolhida aqui, né? Sorteada no caso, para que elas falem versos bíblicos apenas dessa porção, Novo ou Antigo Testamento. Vamos começar com quem começa. Eu vou pedir para a Gesiane estar atrás do placar, sortear. E ela tirou, pode mostrar? Não foi dessa vez, então quem começa é a Naira. Então vou pedir para você, Naira, sortear qual porção da Bíblia vocês irão falar. As duas, a mesma porção. Pode mostrar, por favor? Novo Testamento. Então elas falarão apenas versos do Novo Testamento e começaremos com a Naira. Tudo certo, Naira? Gesiane, tudo bem? Respira fundo. 2 minutos, valendo. João 11:35, Jesus chorou. João 17:17. Santifique na verdade, tua palavra é verdade. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. 1 Tessalonicenses 5:16. Regozijai-vos sempre. Mateus 5:6, bem-aventurados têm fome e sede de justiça porque serão fartos. Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 5:4, bem-aventurados os que choram porque serão consolados.
Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos de espírito, porque eles herdarão a terra. João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o espírito. João 14,1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. 1 Tessalonicenses 5,25. Irmãos, orai por nós. 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. João 14,15. Se eu mais guardareis os meus mandamentos. 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 8,32. Se eu mais... 1 João 5,21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mateus 11,30. 2 João 1,13. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Deu branco. 3 João 1. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Apocalipse 22, 21. A graça do nosso Senhor Jesus seja com todos vós. Apocalipse 22, 21. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e entrar em minha casa, serei com ele e ele comigo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que... Acabou o tempo. Ok, esse último verso da Naira não valeu, porque o tempo acabou e ela ainda estava falando o verso, então não foi contabilizado. A nossa produção fez análise de todos os versos ditos por elas. E a conclusão que nós chegamos é a seguinte. No total, Naira falou 13 versos e Gesiane falou 10 versos no total. No entanto, Gesiane, dos versos que você falou, tem um verso que você falou que está em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Você falou, bem-aventurados os mansos de espírito, porque eles herdarão a terra. No entanto, a nossa produção procurou várias e várias versões e geralmente quando tem a palavra de espírito, ou é bem-aventurados os humildes de espírito, alguma outra, ou pobres de espírito, mas mansos de espírito, não foi encontrada essa partícula em nenhuma versão. Então, por isso a gente não tem como considerar correto, porque quando fala mansos, só fala mansos, não fala de espírito também. Além disso, tem um verso que você falou, e olha só, de Apocalipse 22, 21. Nossa produção procurou muitas e muitas versões. Você disse, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Só que o que acontece? A única versão que tem a partícula Cristo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, não, tem várias versões que não tem o amém, mas todas as versões que não tem o amém, só fala a graça do Senhor Jesus seja com todos. E aí a gente precisa escolher, não dá para misturar versões para formar o verso. Então, como a gente não achou nenhuma versão que diz exatamente da maneira como você falou, a gente também não tem como dar como correto esse verso. Então, dos 10 versos que você falou, 8 estão corretos. Naira, esse mesmo verso de Apocalipse 22, 21, você falou também, se ela errou, você poderia ter acertado, só que você falou a paz do Senhor Jesus Cristo do Senhor Jesus esteja com todos. E não tem uma versão onde fala a paz, é sempre a graça. E aí a nossa produção procurou muitas versões, também não encontrou, então a gente também não tem como dar correto para esse verso que você disse. Dos 13 versos que você falou, 12 estão corretos e o placar final fica assim. A Naira com 3.100 pontos e a Gesiane com 2.450 pontos. Gesiane, foi um privilégio ter você aqui no programa. Vamos ficar atentos, pode ser que você volte aí na repescagem. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade. E Naira, seja muito bem-vinda à segunda fase do Bom de Bíblia Norte. Obrigada. Olha, emoção até o fim aqui, não é, minha gente? Olha, a gente vai ficando por aqui. Na semana que vem eu volto com mais emoções do Bom de Bíblia Norte. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até a semana que vem. Tchau, tchau.